tudo bem? Quando se fala em fundamentos, princípios históricos, filosóficos, políticos, no campo do marxismo, os textos mais básicos desses assuntos devem ser buscados na internet com alguns filtros. A data do texto, os autores, as fontes. Há uma enorme variedade de textos e extratos e comentadores e resenhas. Eu selecionei 3 trabalhos como ponto de partida para uma compreensão simples do marxismo. Então vamos a eles. O Capital, capítulo 1. O fetichismo da mercadoria e seu segredo. As 3 fontes e as 3 partes constitutivas do marxismo. Então, o primeiro texto do Karl Marx e o segundo texto do Vladimir Lenin. Um terceiro texto do Luiz Althusser, Aparelhos Ideológicos de Estado. Boa leitura. Vamos lá. Marx e o fetichismo da mercadoria. A riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista apresenta-se como uma imensa acumulação de mercadorias. A ideia da mercadoria é ela esconder, né, o trabalho que tem dentro dela. Então eu vou pegar qualquer exemplo aqui, né? Nem preparei isso aqui, mas vamos lá. Ó, então isso aqui, o que é isso aqui? É uma trena, uma fita métrica, né? Ou seja, isso aqui é a representação do trabalho. Houve um trabalho, né, de trabalhadores, de máquinas, não é? E de um dinheiro investido de capital para que isso aqui ocorresse. Então, isso aqui tem um valor de uso e um valor de troca. Valor de uso e valor de troca são categorias de análise de Marx, ok? Então fica com isso para você poder ter elementos para ler o texto. Vamos lá. Os valores de uso constituem o objeto de um saber particular, a ciência e a arte comerciais. Os valores de uso só se realizam pelo uso, pelo consumo. Constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social dessa riqueza. O valor de troca surge, antes de tudo, como relação quantitativa. A proporção em que os valores de uso de espécies diferentes se trocam entre si. Então, na medida em que eu tenho isso aqui, eu preciso ter um uso. Qual que é o uso disso aqui? Medir alguma coisa, né? Entretanto, isso será consumido, né, num mercado, tá, de trocas. Ou seja, para adquirir isso aqui, eu tenho que comprar, certo? Então vamos ter mais ou menos essas ideias, né, do valor de uso e valor de troca para a gente poder falar, então, do fetichismo, tá? Do feitiço. De onde vem essa ideia de feitiço? Veja, isso aqui pode ser feito com outro acabamento, tá certo? Com outra cor, não é amarelo, pode ser, enfim, vai ser envolvido, tá certo? Vai esconder o trabalho, vai ser envolvido com uma arte, como a gente estava falando, né? É um valor de uso e um valor de troca que se combina, ok? Então eu vou destacar um trecho aqui fundamental, né? É preciso uma leitura, uma releitura, né? E digamos assim, uma cirurgia, né? Nas palavras desses parágrafos aqui que eu vou destacar, ok? Então diz assim: fetichismo da mercadoria e o seu segredo. À primeira vista, uma mercadoria parece uma coisa trivial e que se compreende por si mesma. Pela nossa análise,
mostramos que, pelo contrário, é uma coisa muito complexa, cheia de sutilezas metafísicas e de argúcias teológicas. Enquanto valor de uso, nada de misterioso existe nela. Quer satisfaça pelas suas próprias propriedades as necessidades do homem, quer as suas propriedades sejam produto do trabalho humano. O caráter místico da mercadoria não provém, pois, do seu valor de uso. Não provém tampouco dos fatores determinantes do valor. Donde provém, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho, logo que ele assume a forma mercadoria. Evidentemente, dessa mesma forma, a igualdade dos trabalhos humanos adquire a forma objetiva da igualdade de valor dos produtos do trabalho, à medida do dispêndio da força de trabalho humano, pela sua duração, adquire a forma de grandeza de valor dos produtos do trabalho. Finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se afirmam as determinações sociais dos seus trabalhos, adquirem a forma de uma relação social dos produtos do trabalho. O caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente em que ela apresenta aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como se fossem características objetivas dos próprios produtos do trabalho. Veja, como nós somos enganados o tempo todo, como que a gente aceita, né, mercadorias e usos e formas e enfim, sem considerar dentro dela o trabalho humano, né? Para nós parece que caiu do céu, né? Foi produzido, tá aí, vamos consumir. O texto tem algumas complexidades, né? Marx é um autor que não é assim tão objetivo quanto parece, ok? Então, principalmente porque no Capital, que é a sua obra máxima, é uma análise que envolve valores quantitativos e envolve essas complexidades, ou seja, precisamos ler trecho a trecho para destacar realmente os seus significados. Bem, finalmente, vamos ter o cuidado de não querer chegar à questão do preço antes de entender outras complexidades, né? Porque às vezes parece que ao ler, né, a questão da mercadoria, valor de uso, valor de troca, tal, e aí a gente já corre, né, para a economia e para o valor em dinheiro, né, de produtos, de mercadorias. Vamos ter em consideração que isso, antes de acontecer, passa por um conjunto complexo também, que é a circulação das mercadorias, né? Que é o intercâmbio entre países, etc. Né? E como a gente falava anteriormente, o capital tem formas de distribuir, digamos, determinados recursos para que eles cheguem, né, ao consumo, e o faz por meio de uma série de subterfúgios econômicos, do chamado investimento, da chamada liquidez, né, para que uma parte apenas da sociedade possa consumir, já que o capital não tem interesse, por exemplo, em acabar com a fome. Tá? Então, antes de chegar na questão de dinheiro, de salário, né, de preço, né, é importante a gente ir à fonte mesmo da produção da mercadoria. Né? Portanto, a mercadoria tem um valor de uso, um valor de troca e o sentido
né, global do fetichismo, né, do encantamento que está nessa subjetividade, digamos, social, né, que nós não percebemos de imediato, né? Ou seja, aquela velha representação da casca e do caroço, né? Para a gente ir no caroço, a gente tem que ir mais a fundo, descobrir, descascar, para poder entender. Então é isso que Marx faz, né? Ele vai a fundo na questão da mercadoria. As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo, de Vladimir Lenin, de 1913. O marxismo é o sucessor legítimo do que de melhor criou a humanidade no século XIX. A filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. Estas são as três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. O texto é muito rápido, tá? Uma leitura de 5 minutos, mas é profundo no que se refere a compreender essa totalidade do marxismo. Então vamos lá. O materialismo, que é assumido por Marx, ele é tratado já de uma forma um pouco diferente do que aquele materialismo até então existente. Então é o que se considera o materialismo dialético ou histórico dialético. A economia, na parte da economia, Marx herdou dos economistas ingleses, principalmente Adam Smith e David Ricardo, todo o arsenal da teoria sobre o valor-trabalho, incluindo a questão da mais-valia, né? Se a gente puder extrair da mais-valia tudo que ela tem, a mais-valia foi uma categoria criada por Marx, então ela representa todo esse, digamos, esse arsenal, né, combativo da teoria econômica do valor-trabalho. A doutrina de Marx suscita em todo o mundo civilizado a maior hostilidade e o maior ódio de toda a ciência burguesa, que vê no marxismo uma espécie de seita perniciosa. A ciência não é neutra. A ciência burguesa repete e reforça os valores do capitalismo. Valores aqui entendidos como moralidade. Nesse sentido, Lenin é taxativo na ideia de que Marx rompe com toda a perspectiva de qualquer tipo de neutralidade existente. Então, a doutrina de Marx, diz Lenin, é onipotente, exata, completa, harmoniosa. Dá aos homens uma concepção integral do mundo, inconciliável com toda superstição, reação, com toda defesa da opressão burguesa. Veja, inconciliável com o fanatismo, pode ser religioso, pode ser inclusive político, de todo tipo, de tal forma que é uma doutrina que se assenta nesses princípios filosóficos, econômicos e políticos. Hoje todos reconhecem, inclusive os economistas burgueses que trabalham na contabilidade nacional ou os teóricos macroeconomistas modernos, porque Marx impôs essa demonstração no livro 2 do Capital, que não há produção possível sem que seja assegurada a reprodução das condições materiais de produção, a reprodução dos meios de produção. Então, para ocorrer uma reprodução, é preciso haver uma produção. Esta é uma
base para a compreensão da relação capital-trabalho, e depois expressa uma ideia interessante, que é a infraestrutura e a superestrutura. Tá? A infraestrutura é exatamente a produção material, a base, né? A sustentação, né? de um edifício, etc. A infraestrutura. E a superestrutura é a ideologia. Então, os aparelhos ideológicos do Estado, e o Estado aqui é o Estado capitalista, é o Estado que domina, né, a sociedade por meio das classes sociais, da divisão, e o faz a partir das suas instituições burguesas, né? Então, este é o Estado capitalista. Quais são os aparelhos ideológicos do Estado? O aparelho ideológico religioso, o aparelho ideológico escolar, o aparelho ideológico familiar, o aparelho ideológico jurídico, o aparelho ideológico político, sistema político, os partidos, etc., o aparelho ideológico sindical, o aparelho ideológico da informação, o aparelho ideológico cultural. Os aparelhos ideológicos, todos eles, têm uma característica comum, que é a repressão. Ou seja, uma repressão de forma direta ou indireta, né, para que as consciências sejam educadas. Então não é só a escola, tá? Todos os aparelhos ideológicos têm um pouco mais, um pouco menos da questão da repressão.